Vamos que vamos então, meu povo, começando mais um Arrocast. Eu sou o Júnior Padilha, essa é a Dani Justin e nós estamos aqui para inspirar pessoas, para valorizar as relações. O nosso primeiro episódio, se você não assistiu, assiste lá, está muito legal. Já estamos com muito feedback positivo e cada feedback de vocês aí nos ajuda a engrandecer mais esse projeto. E o Arrocast hoje ele é diferente do que foi o primeiro. Se liga. A gente vai começar falando sobre as nossas vidas, as nossas vivências e inspirando as pessoas através disso. E hoje a Dani está aqui conosco, né, para trazer essas vivências e inspirar pessoas. Eu queria primeiro te dar... Oi, Dani, como é que nós estamos? Oi, Júnior. Arro, pessoal, chegamos. Se liga, hein? Se tu não assistiu o outro episódio, vai lá e assiste para acompanhar tudo isso que a gente está trazendo. E assim, hoje temos histórias com grandes reflexões e surpresas, né, Júnior? Muitas surpresas. Né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não temos ideia para onde isso vai chegar. E, na verdade, foi uma conversa que nós tivemos e o Arrocast é muito isso. A gente se despide de vaidades, né? A gente está aqui para se despedir de vaidade. Sim. Então, é um desafio para a gente contar as nossas vivências, as nossas histórias. E quem vier aqui compartilhar conosco também vai vir nessa pegada, compartilhar, se despindo de qualquer vaidade, para que a gente possa mostrar para as pessoas que todo mundo passa por tudo. Sim. E que se tem alguma situação na tua vida hoje que tu tá aí achando que é só tu, te enganou, meu querido. Todo mundo passa por situações e às vezes a gente está aqui desse lado, falando no microfone, tendo essa coragem, inspirando pessoas. E as pessoas acham que a gente é inabalável, né? Que a gente não tem nada, que a gente não sofre com nada, que é fácil, que é tirar de letra. E não é, né, Dani? Não. A nossa história, ela é correria, né? Ela é ferro e fogo. Quem olha às vezes não sabe o que a gente tem, Exatamente. Né? Qual é o livro que está ali atrás, Quem né? vê podcast não vê corre, né? É, mais ou menos isso. Gente, eu sou a Dani, mais uma vez aqui com esse parceiro incrível, né? E hoje quero trazer um pouquinho de uma história que fez parte da minha vida, um momento da minha vida que eu vivi. E, assim, eu sempre falo isso quando eu conto as minhas histórias, que as histórias que nos inspiram, né, elas têm que servir de inspiração. E não para a gente olhar para a pessoa e pensar assim, nossa, coitado, nossa, já passou por isso. Não, é para olhar e ver a inspiração, porque, assim, vida real é dura. É dura. Né? E às vezes a gente está lá rindo, brincando, mas na real o pau está pegando, né? Exatamente isso. Então, eu quis trazer uma história que é muito forte para mim, né? E que eu comentei com o Júnior um dia que a gente estava falando já depois da gravação, sim, né? Sim. E o Júnior não fazia ideia dessa parte da minha história, então hoje eu quero compartilhar com vocês algo bem íntimo, Bem vamos íntimo, dizer né? assim. E isso que é legal, né, Dani? Que a gente, como a gente falou no primeiro episódio, a gente vai se conhecendo aqui, né? Então, é o bom da gente até não conversar tanto fora sobre nossas intimidades, faz com que essa conversa flua e a gente aprenda um com o outro, né? E se inspire um no outro, né? E, de certa forma, a gente nem imagina o que tem por trás dessa aparência, né, tranquila e plena da Dani, mas a gente se inspirar com isso e entender que além dessa casca que a gente tem aqui na Terra, a gente tem alma, né? A gente tem energia, a gente é ser humano, né? Sim. Então, isso que eu acredito que a gente precisa hoje, que é o intuito da Arrocast. É entreter, é inspirar, é motivar, é compartilhar e, às vezes, para nós, é uma terapia. Tá aqui falando sobre isso. Com né? certeza. Abrindo nosso coração. Então, gente, olha só. Quem me conhece aí, ou quem está me conhecendo, né? Quem me conhece na vida particular, eu tenho hoje 40 anos, mas aos 31 eu fiquei viúva de um casamento de 13 anos. E eu quero compartilhar essa história contigo, não para que tu olhe para mim e diga, nossa, é sério que tu já passou por isso? Né? Não, eu quero que tu olhe para essa história e diga assim, gente, se ela passou por isso e venceu, e sorri, e brinca, né? Tem muita coisa na vida que a gente pode passar, aprender, sorrir e brincar. Né? Porque as dores, elas sempre trazem muito, 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 muito ensinamento. Então, assim, tem uma colinha aqui, porque são detalhes que eu quero passar, né? Preparem os lenços. Preparem os lenços. A Júnior não vai chorar, né, Júnior? Tu é um homem super duro, assim, não chora e tal. Super frio, um pouco empático. Gente, olha só. Eu fui casada há 13 anos. Um filho de 7 anos. 31 anos eu tinha e eu estava começando a minha caminhada na questão terapêutica.
Eu comecei com 30 anos no Reiki, o Reiki me abriu as portas e tal, e eu comecei essa caminhada. Eu não tinha nenhuma experiência empresarial, eu não tinha nenhuma experiência profissional, assim, de lidar com obras, funcionários, essas coisas todas. Meu marido já tinha uma caminhada, ele era um pouco mais velho que eu, ele já tinha uma caminhada nessa. E, a princípio, dentro da minha cabeça, assim, né, a vida estava tranquila, né? Eu estava casada, filho, marido. Tudo organizado, né? Começando a caminhar. Me descobrindo ali como terapeuta. Legal, isso aqui é legal. E, né, estou me conhecendo, porque até então eu era secretária, eu trabalhava como secretária. Programadinho. Vida... Eu achei que eu ia envelhecer daquele jeito, né? Sendo mãe e esposa e tal. E aí, eis que um belo dia, nós já com uma empresa, com funcionários e tal, nós tínhamos vendido a nossa casa para investir na obra, né? Então, nós tínhamos uma casa com 3 quartos, era bem acomodada, era uma casa ampla. A gente vendeu a nossa casa, fomos para um apartamento de 2 quartos. Só chegamos no apartamento, um dia depois, ele assim, vendia o apartamento. Nós vamos ter que se mudar daqui 15 dias. Então, não vou nem tirar as coisas das caixas, né? Vou deixar nas caixas, só vamos abrir algumas coisas. Pietro sem brinquedo, a gente deixou só um pouquinho de brinquedo assim para ele. Beleza, 15 dias a gente tinha que se mudar, nós estávamos procurando algum apartamento para a gente morar. Encontramos um apartamento de 1 quarto. Então, numa casa de 3, eu fui para um apartamento de 2 e um apartamento de 1 quarto. E aí ele assim, ok, nós vamos se mudar e tal. E a gente vendeu esse aqui, a gente tem que entregar até sexta. Isso era uma sexta-feira. E aí eu, beleza, vou lá fazer faxina no fim de semana, no apartamento, deixar em ordem para a gente se mudar. E aí, domingo, almoçamos junto. Eu, ele, meu filho, minha mãe e tal. E aí, deixei ele no apartamento descansando, ele tinha o costume de dormir depois do almoço. Deixei ele descansando e fui fazer faxina. Dei tchau para ele e fui fazer faxina. Faxinei a tarde toda, voltei para o apartamento, era por volta de umas 6:30 da tarde, e ele tinha ido embora. Nossa. Ele tinha ido embora. Sem me dar tchau. Digamos que foi bem assim, gente, sem dar tchau. Como assim? Sim, ele teve um infarto fulminante. Acredito que todos nós aqui gostaríamos de morrer assim, porque ele morreu dormindo. Literalmente, né? Semblante suave, tranquilo e tal. Paz. Mas é uma mulher de 31 anos com um filho de 7 anos que encontra, né, o seu marido ali naquele estado ali morto. E aí a vida, ela não gira, né? Ela capota, gente. E eu vou te dizer que assim, tem um episódio nessa situação que foi muito incrível. Eu sou uma pessoa de muita fé, sempre tive muita fé. E quando eu vi ele naquela situação e me deparei com ele sozinho, ao mesmo tempo que veio em segundos assim um frio na barriga do tipo, e agora? E agora? O que eu faço? Né? Toquei nele, estava gelado, enfim, já estava, né, com uma cor diferente. Eu respirei fundo e eu pensei assim, é o meu momento de agradecer a vida. Nossa. E, Júnior, eu parei naquele momento, eu me ajoelhei, eu rezei. Eu agradeci a minha história com ele, eu agradeci o filho que ele me deu, eu agradeci a Daniela que ele construiu do lado dele. Eu não sei quanto tempo eu estava ali, né? Mas eu tive uma bênção muito grande de poder me despedir da pessoa com quem eu convivi muito tempo, de uma maneira muito íntima, assim. E rezei, chorei sozinha ali com ele e agradeci muito, porque... quando a gente se depara com a morte, ela é algo muito assustadora, né, para todos. Para mim, a morte nunca foi um problema. Não sei se em função da minha fé, da minha crença, do que eu vejo da morte, né? A morte, para mim, ela é só uma passagem, como se a gente mudasse de cidade. Exato. Só que, naquele momento ali, eu senti tanta paz, eu senti tanta gratidão. Ele teve muitos defeitos. Nosso casamento tinha muitos defeitos, mas entre todos os erros e acertos, eu tive uma pessoa que eu construí uma vida. E, naquele momento, eu tive essa oportunidade de me despedir. Que doideira, Dani. Sim. É uma presença de espírito muito grande, né? Porque nesse momento tão sofrido, eu até ia te perguntar, e tu respondeu antes de eu perguntar, que eu ia perguntar se conversasse contigo antes desse fato, se tu saberia que é essa reação que tu ia ter, porque... A reação que tu teve é de um íntimo e de uma essência, porque essa hora não é programado, não é pensado. Essa hora é essência pura falando, né? Essa hora é a nossa espontaneidade saindo de como a gente é por dentro, né? E essa atitude, ela pode chocar quem
algumas pessoas que estão ouvindo pode achar, nossa, que frieza, ou simplesmente para quem entende um pouco mais e tem um pouquinho mais de vivência nessa área de evolução espiritual, de conhecimento, saber que isso é um momento de tu entender o que está acontecendo, entender a vida, aceitar, saber que tudo que vem lá de cima vem para nos fazer crescer, por mais difícil que seja. E normalmente a gente cresce na dor, né? E é lindo, é lindo. Eu costumo dizer assim, se alguém me contasse o que eu passaria naquele ano, né, eu ia enlouquecer. Eu ia dizer, não, para o mundo que eu quero descer, eu vou sumir. Não estou preparado para isso. Né? Eu vou sumir, eu vou sair correndo, eu vou fugir. E realmente nunca imaginei. Mas foi literalmente essência, assim, porque ninguém me falou nada sobre como agir, ou, né, ritual de passagem, essas coisas assim, não. Mas foi muito forte. Quando eu me deparei com a cena, a primeira sensação que eu tive foi, eu preciso agradecer a vida. Eu preciso agradecer a vida, porque teve uma vida aqui, né? E eu construí uma vida do lado dessa pessoa. Então, aquele momento foi tão único e, ao mesmo tempo, tão essência, né? Que foi muito forte, foi muito forte. Ali depois, até toda a parte de funeral e coisa assim, para mim foi só cumprir protocolo, porque o que eu vivi ali foi muito forte. E depois disso, seguimos, né? Saí dali do quarto, olhei para os documentos que eu precisava juntar, e foi tão interessante, Júnior, que agora tu me trouxe essa reflexão. Realmente, assim, eu acho que ali bateu um conhecimento de alma, que a minha alma já sabia, mas que eu ainda não, porque aconteceu tudo isso, e parece que eu estava realmente em outro lugar, e eu lembro que quando eu peguei os documentos, assim, eu pensei, tá, ok, agora a vida, né? Peguei documentos, organizei, e eu lembro que eu olhei assim para a porta e disse assim, agora uma nova vida começa. E eu fechei a porta e saí, né? E aí, quando eu fechei a porta e saí, eu chorei, eu tremi, eu não sabia para quem ligar, eu olhava para o telefone não parava, a vista embaçava, né? Enfim. E ali eu comecei a tocar a vida, né? E aí eu tive que administrar, tive que entender de empresas. Em uma semana eu tinha 2 enteados, então eu tive muito conflitos com os enteados, porque tinha uma questão de pai, né? E quando morre, infelizmente, a gente olha para o dinheiro, né? E não para as emoções. Então tive uma questão com enteados, tive questões familiares minhas que eu estava passando na época com a minha família. E em 6 meses, com um menor de idade, eu tinha inventário pronto, tudo dividido, e eu não tinha mais nada pendente. Ativou uma Dani resolvedora. E eu estava com um apartamento montado, eu tinha conseguido organizar o apartamento, eu tinha conseguido organizar os próximos passos, eu consegui organizar meu filho, eu consegui me organizar, e literalmente, em 6 meses, com um menor de idade em juízo, eu organizei todo um inventário. Deixa eu te perguntar, isso foi uma força interna para esconder uma dor? Isso foi teu modo de agir e entender que era necessário, que tu não tinha tempo para sofrer e que tu precisava resolver, porque tu falou que tinha várias questões, porque nesse momento se abre várias portas, né, que precisam ser resolvidas. Isso tu não tem para onde correr, tu tem que abraçar, né? Tu sabe que assim, 2 motivos fortes, né, e posso falar porque é a minha história. Eu tinha uma questão com os enteados que era muito turbulenta, né? Entendo. Eu me dava muito bem com eles, mas na situação ali a coisa virou. E com a minha família eu também tinha questões turbulentas. Então, quando eu fiquei sozinha, era só eu e o meu filho. Entendo. Então, eu tinha assim, ou eu ia ser atropelada. Era essa a questão. Foi, ao mesmo tempo, uma defesa e um ataque. Né? Então, foi tipo assim, eu não tenho tempo para chorar. Eu tenho que resolver, porque se eu não resolver agora, o caminhão vai me atropelar. Exato. E aí eu não vou ver da onde, né? E aí foi onde eu tirei forças para ser o que eu não sei que eu era capaz, o que eu olho para trás e digo, sério que eu passei tudo isso, gente, sério. E era reunião com o advogado, era reunião com isso, reunião com aquilo, e fala com o obreiro, fala com o contador, e um filho de 7 anos que também perdeu o pai, tu tem que lidar com aquela dor, e como acolher aquela dor, e como acolher a dor da mãe e da mulher que estava sozinha. E foi um turbilhão. E quando eu me vi, né, depois de um tempo, o tempo passa, a vida segue. E eu lembro que eu tinha uma frase que eu usava muito, que eu dizia assim, eu vou viver. Eu vou ser feliz de novo,
As pessoas me perguntavam, tu nunca mais vai casar, né? Tu nunca mais vai querer saber de ninguém. Gente, eu só dizia assim, ó, eu vou viver e vou ser feliz de novo. Sim, né? Eu vou viver e vou ser feliz de novo. E a vida foi. E quando eu me deparo hoje olhando para essa história, e por que eu quis trazer ela e compartilhar ela contigo? Quando eu olho hoje para essa história, eu vejo uma Daniela extremamente forte, guerreira e destemida, que passou por cima de coisas que ela nunca, jamais imaginou na vida dela. Só que ela errou num detalhe. E talvez o detalhe principal da vida de qualquer um de nós, se acolher. Eu não me abracei, eu não sentei para chorar sozinha, eu não olhei para mim e disse assim, cara, tá doendo demais. Eu não fiz isso comigo. Hoje, eu faço terapia para curar isso. Eu ia chegar nesse ponto e que bom que tu tocou nele, porque tu teve atitudes que não te permitiram ter esse tempo e tu não cedeu esse tempo, né? Por isso que eu perguntei se não foi uma defesa, então, porque tu se defendeu daquela situação, tu precisou ser resolvedora, tu precisou resolver, tu entendeu, como tu falou, que um caminho ia te atropelar se tu ficasse parado, foi um medo, né, de ficar parado, mas isso com certeza ele deixa sequelas, né? Ele deixa situações mais mal resolvidas, não com os outros, mas tu contigo mesmo. E quando a gente olha para isso e não se acolhe, a gente sofre, né? Sofre. E chega uma hora que precisa, e o bom é que tu teve esse entendimento de se abraçar, de se acolher, de buscar isso agora, né? E assim, Júnior, o clichê da terapia, né? Eu fazia terapia antes, porque olha como é as coisas. Eu comecei a fazer terapia porque nós estávamos quase se separando um ano antes. Sim. E eu comecei a fazer terapia para resolver se nós íamos se separar ou não. Uhum. E eu estava em processo terapêutico e estava fluindo o casamento, estava tudo certo. E quando aconteceu isso, então eu tinha uma pessoa para contar. E eu mantive a terapia. E depois eu, como terapeuta, tratei outras pessoas que tiveram perdas, não necessariamente de marido ou esposa, mas tiveram perdas. E assim, tu ter um acompanhamento terapêutico que não é amigo e que não é família nesse momento é imprescindível. É fundamental. Né? É fundamental tu ter um acompanhamento. Não é frescura, não é loucura, não é doença, não é futilidade. Né? Não é tipo assim, fulano passou por essa dor, eu não vou precisar de ajuda porque eu também sou forte, eu vou passar. Ninguém é forte sozinho. Terapia é fundamental, eu digo que todo mundo tem que ter. Não é que nem tu falou, não. A gente tem uma crença popular que diz que fazer terapia é para louco, né? Uhum. E não é, na verdade, louco é quem não faz, né? Isso. Porque quando tu entende que não precisa, tu se coloca num patamar de eu sei tudo, eu sou soberano das minhas decisões, nada me abala, eu tenho controle total da minha vida. Na verdade, a pessoa que pensa isso está deixando alguma coisa para trás, né? Com certeza. Terapia, ela ajuda muito, né? E eu nunca tinha pensado por esse lado exatamente como tu falou, e por mais que seja óbvio, para mim bateu. Quando não tem alguém conhecido, não é um amigo, não é um parente, não é ninguém, facilita esse processo. Facilita muito esse processo. Uhum. Então, é legal demais isso. Muito. E hoje, quando eu olho para trás e digo assim, eu não me acolhi, né? Gente, às vezes a gente acha que chorar é acolhimento, às vezes a gente acha que conversar com um amigo é se acolher, que deitar na cama e ficar lá em posição fetal é acolhimento. Não, muitas vezes é tu se dar o direito de olhar e dizer assim, eu fui muito dura porque naquele momento era a única saída que eu tinha. E o acolhimento que mais bate hoje em mim e que é motivo de muitas terapias minhas é o acolhimento assim, por muito tempo eu achei que eu tinha sido uma pessoa muito ruim, muito dura. E por muito tempo eu aceitei essa visão que as pessoas na época, né, me colocaram como uma pessoa insensível, como uma pessoa sem coração, como uma pessoa egoísta, como uma pessoa dinheirista. E eu aceitei isso e eu pensava assim, é isso mesmo, se tem que ser ruim, eu vou ser ruim. Só que, na real, eu estava lutando pela minha sobrevivência e do meu filho, eu estava impondo limites em relação à minha vida, e eu não estava me dando o direito de ver que eu só precisava olhar e dizer assim, não, eu só estou fazendo o que é pela minha vida, não Exato. É por mais ninguém. E hoje, quando eu me autorizo a olhar para essa história, contar ela para vocês e dizer assim, para mim mesmo, foi duro demais. Foi duro demais. Isso é um acolhimento. É olhar e dizer assim, eu não fui ruim. Eu estava me protegendo de coisas
que estava doendo demais. De certa forma, né, Dani, isso também é uma quebra de padrão, né? Porque na idade que tu tava, a relação de vocês vinha fluindo, como tu falou, e ter essa quebra e ter... Aí vem a questão do mundo que a gente vive, né? Ter uma mulher que optou em ser forte e não em sofrer, por mais que isso estava fazendo mal só para ti, no olhar de quem está na tua volta, ele enxerga isso, né? Ele enxerga, nossa, como ela foi fria, ela não deu bola. Isso. Perdeu o marido e tá assim, tá preocupado só em resolver as coisas, não tá chorando, não tá de preto e véu na cara, sem trancado em casa. As pessoas não te olhavam, tu não permitiu que as pessoas te olhassem com aquele olhar do vitimismo, né? Coitada Sim. da Dani, coitadinho. Sim. Tu se mostrou forte e isso é uma quebra de padrão que choca o popular, né? Que choca o padrão mesmo que a gente está acostumado de ver. Até o termo, quando a gente fala viúva, é um termo que acaba pesando, porque o que tu imagina se tu pedir hoje para uma pessoa desenha ou descreve uma viúva? É uma mulher triste, que está chorando, que está jogada em casa, escutando músicas tristes, com o quarto fechado, sofrendo, que os filhos ficam lá oferecendo água com açúcar ou dizendo, não, mãe, vão melhorar. E tu foi contra esse padrão, né? Sim. Então, talvez essa marca, né, que tu recebeu, esse carimbo que tu recebeu naquele momento foi por essa quebra de pessoas que talvez não tinham nem a coragem de ser assim, né? De ter essa força. E que, na real, só estava fazendo mal para ti mesmo, né? Porque, como tu falou, tu não se acolheu, né? E isso precisou, né? Tu se acolher agora. Uhum. Então, nesse momento agora, tu consegue tá falando conosco sobre isso e, a princípio, tá tranquilo. Mas isso, eu vejo que tu se emociona em alguns momentos e eu te conhecendo, eu vejo que a emoção ela é interna, né? Tu ainda mantém... Mas isso te toca e estar falando sobre isso te faz bem? Me faz bem falar, porque hoje... Eu sempre falei da morte de uma maneira muito natural. Sempre foi muito tranquilo o fato da morte, tudo que eu passei e tal, sempre foi natural. Mas esse olhar mais emocional da Daniela, que passou por tudo isso, para mim é fluido falar, mas me emociona, porque hoje eu tô dando um lugar para aquela Daniela. É como se eu voltasse lá e pegasse ela no colo, sabe, Júnior? Então, quando vem a emoção, é como se eu voltasse lá e pegasse ela no colo e dissesse, olha só, tu merece um pouco de colo, porque foi doído, sabe? E quando tu fala, né, da coragem de quebrar esses padrões, realmente, por mais que a gente esteja numa sociedade evoluída, embora isso já faz um tempo, já faz 9 anos que isso aconteceu, e a gente já estava num momento evoluído, existe esse estereótipo, sim, né, de viúva, de tem que ser triste e tal. E, ao mesmo tempo, eu quebrei esse padrão. E não quer dizer que, naquele momento que eu estava mascarando a dor, eu estava completamente só mascarando. Eu estava vivendo. E o que eu vejo hoje, diante de muitas circunstâncias, cada um dentro da sua dor e do seu limite, né? Mas eu vejo muito hoje, dentro das suas circunstâncias, as pessoas se limitando diante de um sofrimento com tanta vida para frente. Exato. Né? Se alguém me contasse 1 ano antes o que eu passaria, eu enlouqueceria. Né? Se alguém me contasse quando estava acontecendo, que hoje eu estaria gravando um podcast, contando uma história e servindo de inspiração para outras pessoas, eu diria, tu tá louco, eu nunca vou sair daqui, tá doendo demais. Exatamente. Né? E hoje a minha história já serviu de inspiração para várias pessoas dentro de consultório. A minha história está servindo de inspiração para ti que está escutando, que está passando por um problema, que está passando por uma dor e que pode enxergar que tem vida lá na frente. Dói. É difícil? É muito difícil. Mas a vida continua. E tudo isso que tu falou, Dani, para mim, ela se resume em uma frase, foi o que tu falou lá no início, que é fé. Fé que eu tenho tatuado no braço, porque eu acredito que essas 2 letrinhas, elas têm uma força tão grande, que para mim fé é força e esperança, é a resolução. Que legal. Para mim é isso. E quando eu tatuei isso aqui no braço, é porque eu precisava sempre em momentos mais difíceis da minha vida, eu olhar para mim e dizer, cara, eu tenho fé, continuo com a minha força e com a minha esperança. E eu vejo que isso foi a tua necessidade. Tu precisou ser forte, ter muita esperança que tudo ia se resolver e principalmente ter fé que tudo estava acontecendo tinha um propósito. E quando a gente ressignifica os acontecimentos, entendendo que sempre tem um propósito positivo, porque quem tem fé não duvida da força de Deus, né? Não duvida que algo maior nos rege e que Ele não vai fazer nada de mal para os nossos filhos, para os filhos dele.
Então, quando a gente tem essa certeza, a gente tem força, a gente tem ações. E por mais que tenha muitas pessoas que falam, eu também tenho fé, mas quando a coisa aperta, aí a gente está vendo ali se a fé é forte realmente ou se a gente está ali numa casca só. E essa tua história, para mim, ela é muito fantástica, assim, por tudo que tu tirou dela e pela mulher que tu se tornou hoje. Porque não é fácil, assim, na verdade. Eu não sei se eu teria essa força aí toda. Tu sabe que quando tu fala de fé, às vezes, né, muitas pessoas dizem, eu não tenho fé. Ou eu não sei o que é fé. E quando o sapato aperta é que a gente vê se a gente tem fé. Só que ao mesmo tempo, assim, faça essa pergunta para ti e faça para ti. Quando tá tudo dando errado, onde é que tu sabe que ali tu teve fé e que a fé te respondeu? Quando tá tudo dando errado e tu teve fé, quando que tu teve certeza que a fé estava ali e que ele te retornou? Quando a gente tem força para agir, no meu pensamento. Quando eu tenho força de continuar vivendo e executando. Porque senão tu para, tu trava, tu a gente mata. Às vezes espera, as pessoas, né, quando a gente fala de fé, às vezes tu espera, né, o tal do espera do milagre, né? E no momento ruim a gente vê que Deus está ali com a gente. Mas como é que a gente sabe se a dor não passa? Como é que a gente sabe se a paulada continua? Eu vejo isso, eu vivi uma experiência fortíssima com fé dentro desse processo de 2 dias ali que aconteceu. Teve várias situações de muita fé que um dia nós vamos falar sobre a espiritualidade com esse olhar. Tá? Vou tocar esse assunto com esse olhar. Mas um episódio assim, no momento que eu tive que entrar com o meu filho, né, na parte do velório, sozinha, né, com ele na mão. Antes, quando eu soube que ele estava vindo para mim entrar com ele, eu de olho fechado, eu só disse assim, Senhor, só mais um pouquinho. Só mais um pouco. Segura na minha mão só mais um pouquinho. E eu falei bem assim, de olho fechado ali, todo mundo na volta e tal. E eu, Senhor, segura na minha mão só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Me ajuda nesse momento que eu sei que não vai ser fácil. Tá. Fui lá na frente, busquei ele veio com a Dinda dele. E fiz um ritual ali para as pessoas não chegarem na volta, etc e tal. E aí peguei a mãozinha dele assim, né, e a gente entrou. Quando a gente entrou, estava só eu e ele, né, todo mundo ali na volta e tal, mas eu pedi para que ninguém chegasse perto de nós. E eu senti uma mão no meu ombro. Eu senti uma mão muito forte. Uma mão de homem assim. E aí eu não olhei porque eu só pensei assim, não sei quem é que está aqui, mas está comigo, né? Sim. E achei que fosse alguém. Na época eu não tinha, meu pai não estava ali presente e tal. E passei. Só que deu uma leveza no coração. E, gente, eu sei que parece mórbido isso, mas foi lindo tudo que aconteceu pela fé, né? Que eu tive, que o meu filho teve, que o amparo que o meu filho teve comigo como mãe e eu com ele como filho. E no momento que ele foi embora, né? Meu filho foi embora, eu deixei ele e voltei, eu estava leve. Eu estava leve. E eu olhava para aquilo tudo e as pessoas me olhando e eu não entendendo o que estava acontecendo, mas eu estava numa paz. Então, tipo assim, a fé, para mim, no momento doído, não é passar. Não é passar dor, não é resolver problema, não é tirar. É te dar coragem para fazer o que tem que ser feito. Ali tu sabe que a fé estava junto contigo, que Deus estava junto contigo, que a crença que tu tem. Ali fortalece muito, né? Ali momento. Fortalece o fato assim, vai ter que passar. Mas eu tô aqui, né? Tem saída. E esse olhar que eu tinha para a vida, né? Era a fé me dizendo assim, vai ter vida depois disso. Continua que tem vida. Não para que a vida segue. E ali foi onde a fé falou comigo. E nesse momento todo, depois de tudo isso resolvido, hoje a Dani, como ela encara isso, assim? Como é que tu encara isso no teu dia hoje? Na tua relação que tu teve logo assim na sequência e tudo que... No andar da tua vida. Como é que esse fato específico ele impacta hoje no teu dia a dia? Bem interessante essa pergunta, Júnior, porque a gente cria... Olha que interessante, né? A gente cria estereótipos, né? Né? Então, assim, uma viúva que casa de novo. Eu fui motivo de piada por muito tempo. Sim. Né? Ainda sou e tiro piada de mim mesma, né? Mas refiz a vida. E de que forma eu encaro? Eu olho para essa situação e eu só penso assim, a vida continua. Seja a dor que tem, seja o buraco que for, seja o peso que for, a vida continua.
Então, hoje, quando eu tenho alguns perrengues na minha vida, não é sempre que eu uso isso como apoio, né? Porque é uma coisa muito forte que aconteceu. Claro. Mas quando eu tenho alguns perrengues que são muito duros, eu só penso assim, ó, cara, tem vida. Tem vida. Para mim, passou. O que registrou foi isso, sabe? Então, hoje, às vezes eu tenho situações no meu relacionamento que a gente briga, que a gente se discute e tal, não sei o quê, e eu penso assim, ok, eu não vou me apegar a isso até o fim das contas, porque, assim, tem tanta coisa que a gente pode se apegar. E depois de tu ter passado por tudo isso, qualquer coisa que venha é muito mais fácil de resolver, porque a gente sempre acredita também que aquele momento é o pior da vida e eu não vou passar, mas depois que tu passa, tu fica forte. E aí o que vem depois, tu tem um parâmetro, vai dizer, cara, não é por isso que eu vou me abalar hoje em dia. É isso. Né? Quando vem as pauladas é muito mais fácil de lidar, mas porque a minha mensagem que ficou, vamos dizer, a minha reflexão do que ficou de tudo isso, não é simplesmente porque eu fui forte, né? É porque eu fiquei com essa fala, assim, a vida segue, a vida tem que seguir. Então, assim, passe o problema que for, olha para frente, né? Exato. Mas olha para frente sabendo que é importante se acolher. É importante um momento tu olhar para trás e se dar o direito de dizer assim, foi forte. Porque às vezes a gente cai num vitimismo, né? Tem muitas pessoas que caem num vitimismo de dizer, nossa, coitada, tu nem sabe tudo já que eu passei. Eu já passei muito. E fala numa fala assim que vai indo para uma dor, que vai indo... Vai puxando, né? Vai puxando, tu lá embaixo, né? E para mim nunca coube esse papel de vítima, porque eu não fui vítima. Sim. Isso é para todos, eu não sou especial. Isso é para todos. Todo mundo passa por isso, né? Em alguma fase da vida, né? Em algum momento da vida, a vida segue, né? A vida termina para uns, segue para outros, mas eu sempre quis olhar para essa situação como uma oportunidade. E hoje, quando eu relembro dessa história e falo dela, a lição que eu quero passar é importante a gente parar um momento e se olhar não como vítima e nem como fortaleza, e sim dizer assim, cara, parabéns, tu superou a tua dor, tu conseguiu passar por isso, então, assim, te dá o direito de te dar um abraço, de chorar quando tiver dor, de te dar um presente quando tu não estiver legal, ou quando tu fizer alguma coisa boa, porque é uma maneira que tu tem de parabenizar a história que tu passou para chegar até aqui. Que legal, Dani. Nossa, a tua história, esse pedaço da tua história eu não conhecia, e eu realmente admiro mais, porque eu entendo que não deve ter sido fácil, teve diversas quebras de padrões, porque tu, como viúva, teve que se superar. Primeiro que quebrou o padrão de ser uma viúva nova, fora de um padrão, porque se tudo isso acontecesse, tu com 60, 70 anos, com 40, 50 anos de casado, tudo seria diferente. A abordagem é diferente, porque a gente tem o costume, o mundo tem o costume de olhar tudo dentro de uma caixa. Esse é o roteiro da vida e é aqui que as coisas acontecem. E se está acontecendo agora, se a Dani é viúva com 60, 70 anos, está tudo ok, faz parte. A vida é assim, não é estranho para ninguém, e o pessoal ia te olhar diferente do que te olhou naquela época, porque era um padrão. Só que ninguém olha para o ser humano, né? Ninguém entende que ser humano, na verdade, ele não tem idade. Não tem idade. Porque eu tenho certeza que se tu fizer uma reflexão agora, nesse momento, tu que está nos assistindo também, tu não vai dizer que tu tem a idade que tu tem, porque tu lembra exatamente o que tu estava fazendo com 16, com 20, com 25, com 30. Eu tenho 42 anos e às vezes eu estou olhando e vivendo dentro de mim coisas que parece que foi ontem que eu estava jogando bola na rua com meus irmãos. Parece que foi ontem que eu estava fazendo situações de adolescente. Então a nossa mente, ela sabe que a gente viveu, mas ela não está julgando a gente pela idade que tem. Então não existe esse padrão, né? A gente é ser humano. Então eu olho para uma pessoa de 60, de 30, de 40, de 80, ela é um ser humano que a cabeça dela está ali, entendendo que ela pode ainda fazer muitas coisas. Então esse padrão nos coloca em situações às vezes complicadas e de pré-julgamento e de preconceitos que não deveria ter, né? E, cara, que história demais, Dani, que história demais, assim, fiquei muito, muito honrado de, no Arrocast, tu trazer esse depoimento e abrir teu coração. Eu não sei se muita gente sabe disso, se estão sabendo agora. Talvez muitas pessoas... muita gente hoje está sabendo agora. Muitas pessoas que te conhecem, estão olhando agora dizendo, nossa, vai te olhar diferente, vai ser um padrão quebrado novamente, vai te olhar diferente, vai valorizar a relação que tem contigo, vai entender.
E eu fico honrado e grato de estar aqui nesse momento. Gente, obrigado, viu? Obrigado por me ouvir, obrigado por me deixar falar, Sim. porque isso também é um processo de cura. Quando tiver dor, fala, né? Isso. Fala aqui para nós, compartilha com a gente também, Exatamente. né, Júnior? Tanto no Instagram quanto no Spotify, mas compartilha com a gente assim o teu desafio também, porque não é vergonhoso falar das dores. Não, nunca é. Não é vergonhoso tu te abraçar e te acolher, não é vergonhoso tu aceitar que sofreu, não é vergonhoso tu aceitar que foi duro demais, mas o mais importante disso é tu poder olhar para ti e ter orgulho de tudo que tu passou, né? E por mais doído que seja, eu tenho muito orgulho Sim. de tudo que eu passei, porque eu sei que eu escrevi uma história incrível. Mas principalmente, assim, é importante a gente ter um auxílio para poder se olhar e dizer assim, ok, foi isso, né? Eu não sou o que as pessoas me dizem. Exato. Eu não sou uma viúva que a vida findou. Eu não sou uma mulher que Sim. foi dura demais. Eu não sou uma pessoa fria, né? Não, eu sou uma pessoa que eu tive que ser assim para chegar onde eu cheguei. Mas hoje eu posso me acolher, ser amada, ter amigos, rir, brincar sem uma capa, Até né? porque se tu fosse, vamos pensar o inverso, se tu fosse pro caminho padrão que as pessoas naquele momento olharam para ti e entenderam que deveria ser assim que tu deveria agir, se tu fosse pensar nesse sentido, tu estaria até hoje sofrendo, necessitando de pessoas que te ajudassem, porque no normal tu não ia ter força para agir, tu não ia ter força para tocar a vida, tu não ia ter força para fazer a tua vida ser o que ela é hoje, com toda os acertos e com os erros, mas essa força ia te faltar e hoje talvez tu ia estar fazendo terapia para tratar um arrependimento. Por que eu não fui mais forte naquele momento? Então, para quem ouve isso, é inspirador e é uma reflexão importante de se fazer. Talvez tu está passando no momento agora e tu não está conseguindo ter ação e tu está agindo num sofrimento que muitas vezes ele não é nem teu interno, mas é um sofrimento que tu acredita que tem que ter. Por medo de quebrar, por medo de não querer sofrer, por medo de dar a volta por cima rapidamente e independente da situação que tu passou, tu sair desse senso comum, né? Porque ali na frente talvez tu se arrependa de não ter sido forte, ali na frente talvez tu se arrependa de não ter tido a atitude de fazer diferente, né? Porque não é o que acontece contigo, mas é aquilo que tu faz com que acontece contigo. Perfeito. Que muda o jogo, né? Então, eu fiquei muito encantado com essa história, apesar de ser uma história triste, né? Mas ao mesmo tempo, ressignificando ela é a história da tua vida. E era assim que ela tinha que ser. E tu veio no mundo para percorrer esse roteiro, porque nada é por acaso nessas terras, né? Então, realmente acredito que isso fez até o Arrocast estar aqui, com essa força e com essa determinação. Com certeza. Né? Com essa conversa de todas as tribos, né? Exatamente, todas as tribos. Com essa conversa de todas as tribos, porque passei por todas as fases tão novas, né? Para poder chegar aqui. Então, assim, compartilha com a gente essa tua história, fala sobre que dor tu tá passando, que eu tenho, né, um olhar acolhedor aqui para ti, assim como hoje eu estou conseguindo me acolher também. E acolher muitas dores que vão vir, talvez do Júnior também, né? Não, com certeza. E de muitas pessoas que vão chegar. Na verdade, me encoraja até para conversar mais sobre, né? Porque nesses últimos momentos da minha vida, nesses últimos dias da minha vida, eu tenho refletido muito sobre isso e por coincidência eu cheguei a refletir e a pensar, cara, eu acho que eu preciso de uma terapia. Eu acho que eu preciso conversar com alguém que está fora da minha bolha, fora do meu convívio, porque talvez eu tenha que tomar decisões que eu não esteja preparado para tomar, por mais que hoje eu olhe e pense, cara, não tem outra decisão a tomar que não seja essa. Então, conversar, buscar essa ajuda, se preparar para uma decisão é importante demais, né? Muito importante. Então, você que quer saber mais, segue lá, @DaniJustin. Dani Justin. Segue o @Arrocast para conhecer um pouco mais dessa história e trocar ideia e compartilhar. E se você se inspirou nisso, se você entendeu que tocou aí de alguma forma, em algum ponto, essa história da Dani, a gente vai conversar muito mais, né? E a gente está hoje abrindo essas histórias para o pessoal nos conhecer, porque ainda o Arrocast está aquecendo o motor e as pessoas vão nos conhecendo, vão criando essa empatia, né? E mesmo tu que está julgando de alguma maneira, porque deve ter as pessoas que julgam, que é natural do ser humano julgar. Com certeza. Aproveita esse teu julgamento e traz para nós, vamos conversar sobre isso, vamos olhar com mais empatia para esse julgamento também e vamos tentar ressignificar e entender o que isso faz, né? Porque realmente de que forma mexeu, né? De que forma mexeu, porque de que forma impactou aí dentro. Eu sempre te falo assim, ó, se causa amor e ódio,
causou alguma coisa. Então tem que olhar para dentro de a gente, porque tem alguma coisa que tocou ali dentro. Isso é maravilhoso. Se tu olha neutro e tu não pensa em nada, aquilo não impactou. Então aquilo realmente não me toca e não faz parte da minha vida. Mas se causou amor ou ódio, tem alguma coisa para ser olhada. Ou para agradecer, ou para ressignificar, ou para evoluir. E é isso, eu acredito muito nisso. Com certeza. Dani, muito obrigado por esse momento de hoje. Gente, adorei compartilhar essa história com vocês. Por favor, não olhem isso com tristeza, olhem isso com alegria, com superação. Olhem para a sua vida, superem as suas dores. Não tenham medo de falar, né? Não tenham medo de falar, não tenham medo de procurar ajuda. E realmente, assim, a vida continua. Não importa, a vida continua, a tua vida continua. E se tem algo que depende só de ti, é a tua vida. Tu pode botar pai, mãe, marido, filho, periquito, papagaio, quem tu quiser na roda. Na hora do pega pra capar, ou tu escolhe caminhar, porque a vida depende de ti. Então, assim, vamos lá, né? Obrigado, Júnior, por me dar esse espaço. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço demais. Que venha muito mais, né? E obrigado por mais esse momento. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify, escuta o nosso podcast lá, comenta, curte, compartilha e fica ligado que logo, logo tem mais. Júnior, brigadão por esse momento. Eu que agradeço. E até logo, né? Até logo. Arro! Oxe, coisa boa.